Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou Rafael Malaquias, estudante do Instituto Federal do Paraná, no campus de Paranavaí, falando diretamente aqui com vocês de todas as plataformas que a professora colocar. E ao meu lado temos outro aluno incrível, que é o Vitor Tavares. Opa, meu querido, esse cara vai me ajudar nesse projeto. Na verdade, nós dois estamos num projeto que vai nos possibilitar fazer podcasts sobre ciência. Ou seja, vamos falar sobre os assuntos populares e tentar cagar regra e falar alguma coisinha. A gente não vai fazer nada científico, né? Senso comum. É um negócio senso comum. É disseminar senso comum com base em ciência. Exatamente. E o nosso tema de hoje, por incrível que pareça, nem todos os podcasts que estão em todas as outras plataformas estão fazendo. Eu não vi esse assunto, é difícil encontrar sobre. É o famoso coronavírus, ou coronavírus, como é popularmente chamado, ou New Covid 2019. O nome científico do senso comum. Do senso comum. Mas primeiro, além de falar sobre o coronavírus, a gente vai falar sobre os fatores sociais, né, do corona. Sim. O que ele fez com o mundo depois que foi descoberto de novo, né? Descoberto, redescoberto, descoberto de novo. Exatamente, porque aconteceu o MERS, que foi a crise de respiração, a crise respiratória do Oriente Médio. E antes teve a SARS ainda. Que foi, e a SARS, que foi a... 2002 a SARS. E a SARS, que foi outra crise respiratória, só que da África. Eu não lembro da sigla da SARS. Porém, os mesmos vírus encontrados na SARS e na MERS foram encontrados... Síndrome respiratória aguda grave. Ela foi encontrada no corona, que nada mais é que um modelo de vírus. O corona, ele é um conjunto de vírus e ele é chamado corona porque é coroa em italiano. E ele tem as pontas delas são em formato de coroa, então dá essa impressão de que tem várias coroas num vírus só. É o rei dos vírus. E além... A rainha, no caso. É o corona. Corona. O vírus. Tá certo. E além dela quase falir a empresa do corona, que é aquela cerveja que todo mundo conhece. Inclusive, você viu que por causa do coronavírus, a cerveja Corona teve que emitir uma nota oficial da empresa, declarando que eles não são causadores do vírus, do coronavírus. As pessoas estavam espalhando as famosas fake news, as noticinhas falsas sobre a cerveja Corona estar diretamente ligada com o vírus. Eu vi inclusive um cara falar, acredite ou não, que o ingrediente principal da Corona era coronavírus. Era coronavírus o principal ingrediente. Vendo por fora, a gente acha óbvio que não é pelo corona, pela cerveja Corona. Você não sabe? Eles tiveram que emitir uma nota. Porém, esse é apenas um dos fatores que modificou na indústria, porque gerou uma crise para os gestores da Corona. É uma cerveja mexicana, que então ela já sofre... Ela já sofre por si só? Por problemas, Nos Estados Unidos ela não entra. Nos Estados Unidos ela já não entra. Segundo, né, Donald Trump, ele não gosta de mexicanos, nem de nada relacionado à América Central. E por causa disso, eles tiveram que emitir essa nota falando que eles não eram responsáveis, porque a notícia espalhada era de que eles eram responsáveis. Além de tudo isso, a gente viu que passou por todos os WhatsApps aquela sopa de morcego, aquela cabeça sorrindo pra você. Cabeça sorrindo de morcego. E aquilo, gente, foi apenas um dos transmissores. Assim, ele não é o transmissor oficial, nem o único transmissor. Não é mentira. Assim, ele não é o principal transmissor. Mas ele transmite. Mas não é o principal transmissor. Mas não é falso. Eles realmente comem morcego. Eles têm um motivo muito simples pra comer morcego lá. No zodíaco chinês, na verdade, né, com todos aqueles... que tem um ano novo que cada um é um bicho. Porém, o símbolo do morcego... Não é zodíaco. Não é zodíaco? Não, o símbolo do morcego não é zodíaco. Se eu não me engano, ele não é zodíaco. Porém, o morcego, na cultura deles, né, significa prosperidade e dinheiro. Ou seja,
Capitalismo, Ou capital. seja, eles, ao comerem este morcego, eles atrairiam isso, entendeu? Por isso essa cultura. É a nossa semente de... Como que é o nome? Tinha uma fruta. Não é? É de romã? Semente de romã, Não lembro. Aquela... que traz dinheiro também. É, que você coloca na carteirinha, na virada do ano, que você quer. Além disso, foi descoberta, né, lá em Wuhan, que é uma cidade da China. Com 11 milhões de habitantes. Com 11 milhões de habitantes. Quase São Paulo, que tem 12. Exatamente. Por conta de ter um mercado de frutos do mar, que não vendiam só frutos do mar, Mercado de frutos do mar. Frutos do mar é o que eles podiam vender. eles podiam vender. Tinha Porque coisas que eles não vendiam por cima ali, na faixa ali pra você, Na faixa. no mercadinho negro, sabe? No famoso contrabando, eram animais mamíferos silvestres. E o que acontece? Quando um animal silvestre, que já vem de um ambiente onde se é propício para ter essas bactérias e vírus, ao entrar em contato com outros animais vivos, no caso, e com toda aquela, não sujeira, mas toda aquela... Aquele ambiente. O ambiente é um inferno de animais ali. E as más condições em que eles são submetidos, né? Que os animais, eles são tratados muito mal quando eles são vendidos no mercado negro. Porque não é assim, eles ficaram mal, passou a viagem e nós vendemos aqui carne de javali. Não, eles vendem um animal exatamente. vivo. É o animal na jaula, tá em exposição, você compra o animal vivo. E não era só para animais silvestres que isso acontecia. Isso acontecia com todos os animais daquela feira. E lá nessa feira, mercado, que os mercados lá nessas regiões muito populosas são quase como uma feira, que é um galpão gigantesco com um monte de gente vendendo coisas. É basicamente um shopping de comida. Mercantilismo rolando no sul. Na época da Idade Média, daquele nível. Se você pesquisar as fotos de mercados abertos, assim, até o mesmo da Coreia, que pensam que a Coreia também é assim, são mercados abertos. Assim, não a céu aberto, mas eles são completamente abertos para quem quiser ir lá vender. E eles tinham lá de coisas tinham polvos, peixes e outros bichinhos do mar fofinhos, bonitinhos, até pombos enfiados em jaula para comer. Pombo, tinha um cobra viva para vender, cobra viva, que foi uma das que acusaram de ser a causadora. Sim. E também identificaram um animalzinho lá em específico. Esse era mais escondido ainda porque ele está em extinção, que é um dos únicos mamíferos que tem escama. Porém, ele está em extinção justamente por essa característica. Que por ser um dos únicos mamíferos. Ele quis ser raro e parabéns, ele foi raro pra natureza. O humano achou bem legal ele ser raro e tá a fim de caçar ele. E eles comiam as escamas desse animal mamífero que tem escamas. Porque tem toda uma cultura medicinal para eles. Exatamente. Que a escama lá do pangolim, que é o nome do animal, que é um tatu quase. É um tatu tamanduá bandeira. Criei o nome dele. Pro Brasil vai ser tatu tamanduá bandeira. Ele tem umas escamas e essas escamas são medicinais. Curiosamente, ele é o mais traficado do mundo. Exatamente. Não só na China. Porém, quando ele entrou ele adquiriu esse vírus, né? Ele incubou esse vírus por muito tempo. E esse vírus não causa muito mal a ele. E ao animal é como se fosse tipo uma vivência em mútua ajuda, porque ele tipo assim, o vírus ele não se espalhava, mas também ele não matava o pangolim. Porém, ao entrar em contato com os humanos, por na China ter uma temperatura propícia, por ter essa cultura de comer esses animais, acabou que por disseminar essa doença que ninguém sabia o que é. E foi noticiado na China quando descobriram como uma epidemia um surto de pneumonia. Sim, no caso. Porque o corona nada mais é do que um vírus respiratório, uma doença respiratória. Então é bem difícil, é bem fácil você confundir com pneumonia. Exatamente. Pneumonia não é causada por um vírus especificamente da pneumonia. Tem todo um banco de dados mundial de vírus que causam. E o que aconteceu foi que eles acharam uma nova mutação do corona. Sim. O novo coronavírus de 2019. E isso acarretou num processo de que o vírus, por si só, qualquer vírus no caso, ele tem a capacidade de adquirir mutações, por si só. Só que o corona ele tem uma facilidade incrível de se mutar. É muito rápido. Sim. Por isso que é difícil a luta contra ele e também é muito fácil a sua disseminação. Ou seja, se você tossiu,
e as micropartículas da sua saliva entraram em contato com outras pessoas que estavam, por exemplo, no mesmo ônibus que você. Bom, o corona, lá na China, foi assim. Uma pessoa que estava com corona relou numa maçaneta, relou num pegador de ônibus, tossiu num lugar, e isso infectou de maneira alastrante. Tanto é que em menos de um mês ele já tinha 1.000 casos registrados em menos de um mês. Acho que menos de um mês ele já tinha se tornado, dentro da China principalmente, um problema gigantesco. Porque, em muito menos de um mês. Muito pouco tempo, muito menos. Depois de 2 dias, já tinham 2.000 casos. Hoje a gente está aqui, depois da descoberta dela, né? Não a descoberta, mas a divulgação, em 22 de janeiro, a gente já está hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, dia 21 de fevereiro, às 2 horas da tarde, e já são registrados mais de 76,787 casos de coronavírus pelo mundo. 1.000! Esse valor, 1.000! Teve até aquele caso e eles estão em todos os lugares, na verdade, porque o que acontece? Quando foi descoberto o surto do corona, eles falaram, não, vamos deixar em quarentena o nosso país. Não o país, mas a nossa cidade. Eles fizeram uma quarentena, que o sistema de quarentena você tem uma quarentena primordial em volta do mercado, na região do mercado. Depois na cidade de Wuhan. Aí tem a quarentena secundária na cidade de Wuhan. E tem uma quarentena terciária que é nas regiões que tem conexão com Wuhan. Só que não rendeu muito. Não ajudou muito, porque as pessoas viram que eles iam ficar presos e falaram, putz, não vou ficar preso aqui não. Esse pá que vão embora. Aí eles foram embora para outras cidades da Ásia. Sem contar que tá bem próximo da época do Ano Novo Chinês, né? Exatamente. E acarretam o público, entendeu? Acarretam o pessoal que vai pra China porque é um tempo de festa. E depois voltam, na verdade. Quando foi o tempo da descoberta disso, as pessoas estavam lá por causa da festa. E quando viram que estava tendo esse surto, eles foram embora. Só que eles já foram infectados, muitos deles. E na Ásia, por exemplo, já temos casos na Mongólia, tem caso na América do Sul. Na América do Sul não. Na América do Sul tinha suspeitas, mas tem na Coreia do Sul. Coreia do Sul. O Japão tem um cruzeiro parado lá com 3.000 pessoas. Que já foram 600 pessoas que pegaram a doença só de estar no mesmo ambiente que outras. Então, assim, aquele cruzeiro mesmo é um ótimo exemplo para você ver que transmite rápido. Transmite muito rápido. E a gente já está em menos de um mês da doença, né? Dia 22 vai fazer um mês que essa doença foi divulgada para o público. Ela se alastrou em nível alarmante. 76 mil casos em menos de um mês é muito para uma doença. Mesmo que 2.000 pessoas apenas, né? Não vamos falar, putz, só 2 pessoas morreram, mas são 2.000 pessoas de 76 mil infectadas. E as mortes são confirmadas em pessoas que são mais novas ou mais idosas. Sim. Os de meia idade, eles estão... Não de meia idade, mas os jovens adultos, eles estão... Eles conseguem se recuperar muito melhor, eles conseguem combater os sintomas. Mas isso são por conta de muitos fatores também. O sistema imunológico de uma pessoa idosa é muito mais deficiente do que de uma pessoa em idade adulta, né? E isso dificulta muito também para achar a cura da doença. Sim. Porque, por exemplo, se só pega os idosos, eles têm que pegar um idoso para estudar. Aí, quando eles acharem isso, já vai ter mutado a doença. Aí a vacina que eles prepararam já não vai ter tanto efeito. Uns pesquisadores lá na China chegaram a encontrar, assim, eles declararam que eles encontraram uma vacina, mas, eles encontraram, agora eles têm que fazer todos os procedimentos de testes das vacinas. Eles têm que testar nos animais primeiro, depois vai passar para testes em humanos e depois tem que ser aprovada. A gente não sabe ainda qual que é a velocidade de mutação dele, a gente não sabe se é uma velocidade absurda, mas dependendo da velocidade de mutação dele, até a vacina ser liberada, ser aprovada, talvez ele já tenha alterado. Exatamente. Porém, os outros países, né, que souberam também dessa doença, acabaram que por ter um certo nível de xenofobia dos chineses. A população brasileira, pelo WhatsApp, por exemplo, divulgam imagens de pessoas da China comendo animais, comendo siri, comendo bicho vivo, comendo sapo, e acaba aqui por gerar uma falsa impressão que a gente tem dos chineses. Começou a gerar um
preconceito gigantesco. Exatamente. Não só contra chineses. Contra asiáticos em geral. Principalmente contra chineses, mas também pessoas que estiveram lá. Por exemplo, o caso dos brasileiros que mandaram uma carta aberta para o presidente, solicitando que fossem tirados de lá e viessem para quarentena no Brasil. Tá certo? Eles são brasileiros, eles são residentes brasileiros, eles têm o direito de voltar ao seu país. Só que eu vi diversas pessoas alegando que não deveria, que eles deveriam ficar em quarentena lá, eles deveriam ficar em quarentena, não deveriam retornar para o seu país. Se eles tivessem permanecido lá, já foi mostrado que desses suspeitas que vieram para cá, boa parte dessas suspeitas não tem o vírus. Não foi confirmado nenhum vírus ainda do coronavírus no Brasil. Mas, por algum motivo, eles queriam que ficasse lá. Eu vi gente falando pra fazer, sabe o quê? Jogar uma bomba em Wuhan. Caraca. Jogar uma bomba em Wuhan. Tava mandando jogar uma bomba em Wuhan, porque o vírus tá em Wuhan, vamos jogar uma bomba e acaba com o vírus. Ué, é só o Wuhan o problema. Vamos jogar uma bomba em Wuhan, segundo as pessoas. É surreal como as pessoas conseguem E num fazer país isso. como o Brasil, o corona, ele tem uma certa dificuldade para se espalhar. E não só no Brasil, países quentes, o México não tem nenhum caso, a África não tem nenhum caso. Mentira, tem alguns casos registrados no Egito, porém temos outras partes da África que ainda estão tranquilas, entendeu? Mas é um caso registrado que a gente não sabe se tá na lista dos casos que ele se recuperou, se ele morreu. A gente sabe que teve um caso registrado por causa do Egito, mas que já tá em quarentena também. Assim como nos Estados Unidos tem uma porrada de casos, acho que uns 16, mas que estão em quarentena completa e já estão se recuperando. Já teve vários que se recuperou. A taxa de recuperação, inclusive, é bem alta também. Sim, aqui vendo no mapa, que foi criada inclusive por um pesquisador da área, que é o John Hopkins, né? Ele fez um mapa de coronavírus 19, novo coronavírus, né? Ele fez um mapa de casos que vai acompanhando em tempo real a pesquisa. Então aqui, vendo em tempo real para vocês, temos 18 mil pessoas que se recuperaram. 18 mil, quase 19. Quase 19. Porém, ainda é preocupante. Sim. Pois os idosos que pegaram, os bebês que pegaram, morreram. Que são mais de 2.200 mortes. E o que acontece? No Brasil, as pessoas elas tendem a ser muito preconceituosas. E não só no Brasil, porque os Estados Unidos também é um país onde tem muito preconceito. Acho que nesse caso, onde as pessoas estão com medo de caos contrair geral, o fim do mundo, o apocalipse, os dias finais e tudo mais. Mas você não acha que vai acabar o mundo agora? Não acaba. Eu vou falar pra você que não acaba. O mundo só vai acabar se a humanidade quiser. Exatamente. Porque a gente se tornou um vírus no nosso planeta tão gigantesco. E acho que o corona talvez seja uma forma de o mundo retribuir esse favor, né? Talvez. Você não pensa? Talvez seja o pangolim querendo Pangolim querendo vingança de ter sido exterminado, quase. O pangolim não estão querendo me matar, eu vou matar uma parte de vocês também. Uma parte. Mas não, eu não acho que é o fim. Não é o fim dos tempos. A humanidade só vai morrer quando a humanidade quiser morrer. Porque a gente chegou a um nível tão influente no próprio planeta que se começar um surto gigantesco, começou uma pandemia, coronavírus virou uma pandemia, vai ter um monte de gente que vai se reunir, vai se enfiar dentro de um bunker e não vai morrer. Não vai, a humanidade não acaba nem se quiser. Mas o bunker, ele só vai ser para pessoas que têm condição de ter um bunker. Não, sim, mas aí eu estou partindo da ideia de que a humanidade não vai acabar porque tem rico no mundo, né? Se não tivesse rico no mundo, não morrer. Só que o rico ele não vai estar preocupado se o pobre vai estar morrendo. Não, mas é exatamente o que eu tô falando. O mundo só não vai acabar porque tem rico no mundo. Se todo mundo fosse nivelado, o mundo não acabava nem se a gente quisesse. Se todo mundo tivesse no mesmo nível, todo mundo teria condição de salvar, o mundo não ia acabar nem se a gente quisesse. Existe um jogo chamado Resident Evil, que é um jogo onde as pessoas gerais, né, que não são os protagonistas, eles são infectados com um vírus. E esse vírus exterminou a humanidade. Ele foi um vírus que matou mais que a peste negra. E o que acontece? Foi divulgada uma imagem de que uma empresa, com a mesma logo da empresa que era responsável pela infecção do jogo, surgiu na China e era a principal líder contra a vacina. Ela era a principal que estava indo contra o coronavírus. E as pessoas já estavam especulando que seria o novo fim dos tempos.
E pensar que todos os vírus que a gente viu até agora, eles precisam de um transmissor intermediário, né? Porém, depois que o coronavírus foi distribuído do pangolim, né? Foi disseminado do pangolim, não só do pangolim, né? Vamos lembrar que não foi só o pangolim que é o responsável pela transmissão. Temos aí morcegos, cobras, porcos. Todos que tem esse vírus, porque é aquele negócio, o morcego é o segundo maior, é o animal que tem, é o mamífero que tem a segunda maior quantidade de vírus que pode afetar os humanos. Sabe quem que é o primeiro? Os humanos. Os humanos. A gente tem mais vírus na nossa pele que pode ferrar a gente do que o morcego. Porém, o coronavírus, depois que ele foi disseminado pelo pangolim, ele não precisou mais do pangolim. Não, não quer mais saber do pangolim agora. O pangolim, eu vou fazer uma analogia bem simples aqui. Ele entrou no pangolim e o pangolim foi a catapulta dele. Sabe como é que eles faziam na época da peste negra? Por que ela se espalhou tanto? Que eles jogavam gente que estava com a doença da peste negra pra dentro das muralhas. Sim. Então, o coronavírus falou: "Aí, gostei da ideia da peste." Ele fez o quê? Ele entrou no animal e só esperou. Deu aquele tempinho, alguém comeu o pangolim. Agora sim, agora eu vou fazer um estrago generalizado. O que acontece com muitas pessoas do Brasil é que eles não pensam muito nesses problemas. Eles não pensam que mesmo que não tenham casos no Brasil, mesmo depois que aquelas pessoas chegaram da China, eles não pensam que pode acontecer com a gente também. Pode. Pois nosso contato com animais é muito mais profundo, né? A gente vem de um país agrário, a China ela só consome. Os casos com animais aqui, de doenças com animais, a gente não tem. Assim, por exemplo, de aves, por exemplo. Mas vamos pegar, tivemos gripe aviária, tivemos gripe suína, tivemos H1N1, A né? dengue. A dengue, por exemplo. É a maior epidemia que tem no país. Todo ano tá voltando pra gente. E mesmo a epidemia da dengue é causada por um animal. O coronavírus é de pessoa para pessoa, e é isso. Ela pode acabar com você se você respirar perto de uma pessoa. As medidas de prevenção até agora, pra gente se cuidar dessa doença, se limitam à utilização das máscaras, apenas se você estiver em contato, na verdade. Vamos combinar. Se você estiver num ambiente que tenham pessoas que possam ter coronavírus, no Brasil, usa máscara, você tá gripado, não vai espalhar gripe. Mas pro corona não precisa. O que você precisa fazer é o mesmo que você faz para qualquer vírus. Exatamente. Lava as mãozinhas, porque você... Toquei aqui, toquei ali, peguei dinheiro, o negócio passou pela mão de 100 milhões de pessoas. Vou esfregar a cara agora? Pelo amor de Deus, cara. Lava a mão, bonitinho, você vai no banheiro. Não precisa se alarmar e começar a usar máscara de proteção contra radiação, até de filtro de radiação. E tem gente que falou que os médicos que foram pra lá pesquisar estavam usando essas roupas de hazmat, sabe? Aquelas roupas do Breaking Bad. Com máscaras respiratórias. Bom, aquilo lá é apenas em último caso, gente. Vamos lembrar. Eles estão usando aquilo porque eles estão tocando nas pessoas que estão com coronavírus. A gente falou que se você estiver na mesma sala que uma pessoa, você vai pegar o coronavírus. Mas imagina você ter que tocar. E a gente tem que entender também que não é só porque a pessoa é asiática que ela tem coronavírus. Não é assim Essa também. doença não se limita em asiáticos. Por exemplo, se você tem um amigo que é japonês, que é coreano, não vai falar... Corona? Não vai falar pro cara que ele tem corona. Não faça isso. Não faz isso. Você é evoluído o suficiente pra... Depende, né? A gente torce pra que você seja. Tem gente que talvez faça. Eu já vi casos no Brasil mesmo de gente que foi discriminada por ser asiático já. Porque, por exemplo, você tá num local onde só você é asiático, tem um surto de corona no seu país de origem e você não pode andar na rua que o povo vai falar que você tem corona. Não precisa nem ser seu país de origem, né? Eu sou da Coreia do Sul. Você é chinês. Você é chinês. Você é chinês, é chinês. Pelo amor de Deus, não é assim que a vida funciona, cara. O ser humano ele tem o ato de julgar. A gente julga por natureza. Isso é, sabe, não é de hoje isso. Tivemos escravidão e até hoje as pessoas são racistas, depois de muito tempo. E falando de vacina, você comentou, que a gente comentou mais cedo, de que estão tentando correr atrás de uma vacina e tudo mais. Cara, não vem falar que você é vacina, velho. Se vacine. Mano, quando surgiu a prevenção do corona pela vacina, você tem que tomar. E não é só disso, não. Todo mundo tá com uma onda agora de antivacina, que vacina é pra esterilizar a população, que é pra deixar a pessoa autismo nas crianças. Pra dar autismo nas crianças, porque
não sei o que o governo vê de interesse em crianças, em toda a população se tornar autista. Eu não sei o que eles querem manipular a população, todo mundo para ser autista. Lembrando que já teve a revolta da vacina no Brasil há um tempo atrás e as pessoas já... Só que essa onda da antivacina agora não é só no Brasil, não. É mundial. É mundial. Mas no Brasil, por exemplo, o sarampo. Sarampo é uma doença que... Sarampo tá voltando. Eu duvido que você esteja na sua casa, enfiado lá dentro, com um monte de plástico em volta da casa, com medo do sarampo. Só que antigamente as pessoas tinham medo do sarampo. O que aconteceu? Vacinaram a população e o sarampo começou a ser erradicado. O que está acontecendo ultimamente? Voltando, porque as pessoas não querem vacinar as crianças, não querem vacinar ninguém. Já tem mais de 1000 casos só em 2020 de sarampo. As pessoas falam, não preciso disso, eu não quero que meu filho vire autista. Nossa, eu não entendo. E sabe o que é pior? Eu comparo essas pessoas antivacinas às mesmas pessoas que são terraplanistas. Mas é. Elas são as mais dispostas a acreditar em qualquer coisa que a humanidade faça. O problema maior disso tudo é, se fosse uma coisa que a gente podia falar, não, é a opinião do cara, deixa o cara lá. Só que Tudo isso bem, não tem como. Mas isso é questão do coletivo. Se o cara não tá tomando a vacina dele, ele pegou a doença, ele vai passar pro teu filho que tomou. Ele não tem nada a ver com esse negócio. A criança não tem nada a ver com o negócio, mas o outro, o filhinho do cara antivacina, terraplanista, loucão ali, não tomou. O que acontece? Vai pegar sarampo. Se fosse algo só pra pessoa, não tem o que meter. Mas é pro coletivo. É problema do coletivo isso. Olha, a gente tem que parar com essa falsa alegação de que tudo vai se resolver também. Nada vai se resolver se a gente não correr atrás de resolver. Agora vamos ter o carnaval aqui no Brasil, esse mês, e muitos navios e aviões estão querendo vir para cá. Inclusive, deixa eu puxar de novo para o passado, que a gente teve uma aula de geografia recentemente e ele mostra um site, o professor mostra pra gente um site onde mostra todos os voos que estão acontecendo no mundo em tempo real e todos os trajetos deles. Se vocês vissem na China, todos os aviões que estão na China estão querendo ir embora. Todos os aviões estão em rota de sair da China. Todos os aviões não estão querendo ir para a China. Porém, os aviões que estão saindo da China querem vir para o Brasil na época do carnaval. Muita gente está vindo. E muita gente já está vindo antes de ter a quarentena. O controle da Marinha, se não me engano, informou que tem 11 cruzeiros vindo para cá. 11 cruzeiros. Lembrando que o cruzeiro, assim, o avião carrega 200 pessoas, o cruzeiro carrega 2.000. Então, assim, é proporcionalmente um pouco maior. Pouquinho maior. E desses 11 cruzeiros, esses 11 cruzeiros, eles têm uma chance de ter. Porque são 2.000 pessoas. Mesmo que seja um cara com coronavírus, a viagem de cruzeiro demora, então pode ter se espalhado. Então, a Anvisa já começou, já separou, eles já têm um procedimento padrão que eles vão realizar. Um padrão para aviões e um padrão para cruzeiros, para eles fazerem um sistema de abordagem, colocar uma equipe médica lá dentro, para analisar todo mundo lá dentro, para ver se tem alguém com coronavírus. Porque se tiver, não entra. Se na China toda se espalhou o coronavírus, o Ano Novo Chinês, que é algo grande na China, o carnaval é conhecido como a maior festa do mundo. Você não acha que vai espalhar? E ainda se uma pessoa passar pela triagem, mas também tem aquela, o vírus tem um período de incubação até apresentar os sintomas. Mas assim, se for feito a análise técnica nos aviões e no cruzeiro, você consegue definir antes dele se desincubar. Você consegue ver que a pessoa está com ele, mesmo incubada. Agora, o maior problema é que no Ano Novo Chinês, o povo não tá andando na rua, mijando na rua. O povo não tá se beijando na rua. O povo não tá se agarrando, se esfregando. No Brasil a maior festa do mundo a carnaval pessoas se esfregando, assim. Não tô generalizando que são todas as festas são assim. Mas é bem comum, é algo que a gente vê com bastante frequência. Então, pra espalhar, é 2. Se aparecer um caso de coronavírus na época do carnaval, eu falo pra você. Não vai ser só um. Eu falo pra você, o primeiro que aparecer alguém falar, caso confirmado de coronavírus, foi encontrado e já estava em território brasileiro. Ele estava no território brasileiro, não foi controlado pela alfândega. Já se espalhou faz ó tempo. Passou o carnaval, depois do carnaval, o Brasil rodou. O Brasil roda. O Brasil roda. Porque o Brasil ele quebra, o Brasil para pro carnaval. Ninguém vai. Ele vai pegar aqui, vai pegar ali o canto do Paraná. O sul não tem tanta cultura carnavalesca. E o sul, mas porém o sul é frio e ajuda na disseminação. Sim.
Mas eu acho que ele vai pegar aqui Canto do Paraná, começar a subir São Paulo inteiro. Então, São Paulo É a primeira. Pegou ali Rio de Janeiro, subiu Minas, pegou Bahia, subiu... Nordeste inteiro. Pegou o Nordeste inteiro. Recife, Salvador. Acabou. Nossa, vai ali. Aí do Nordeste, meu amigo. Do Aí Nordeste, esquece o Brasil. vai voltando e começa a descer. Brasil vai ficar um ponto vermelho gigantesco no mapa. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde declarou emergência nacional global. e internacional, né? Então, Global. vamos lá. O risco dessa doença é alto. O risco epidemiológico dela cara, destrutivo. A lei de quarentena já foi instaurada também no Brasil, né? Se acontecer casos. E olha, o Brasil não pode... Se o Brasil sofrer com alguma coisa assim, a gente não tem como se defender. Não tem. Porque Desculpa, se a gente não tá conseguindo se livrar da dengue... do sarampo. Caralho. Se a gente não conseguir se livrar do sarampo... Eu tô a gente não indignado que o consegue. sarampo tá voltando, cara. Eu não consigo entender como. Eu tenho medo da varíola, da tuberculose, essas coisas, começar a assolar a nossa população. Porque as pessoas não querem se mobilizar contra. As pessoas ainda acham que fumacê é errado, que vai matar um mosquito. As pessoas ainda acham que não tem nada deixar um pratinho cheio de água. E isso é muito preocupante. A disseminação de um vírus num ambiente quente como o Brasil é difícil. Porém, Não é se não cuidar, vai acabar. Assim, não é impossível, né? Então, É. ainda mais que, querendo ou não, mesmo que seja uma coisa que eu vá falar e vai fazer assim, ah, não, mas é uma estatística muito pequena. É uma estatística pequena, estamos no verão, ok. Quantas pessoas trabalham enfiadas no escritório com ar-condicionado? O ar é seco, é frio e é propício. Nossa senhora, é perfeito. Um hospital, é pra perfeitinho. mim agora, depois que a gente estuda para falar sobre isso, não faz sentido um hospital ser tão frio para disseminação de vírus. Mas faz porque, querendo ou não, entre o vírus preferir o frio e todo o resto, com bactéria, fungo e tudo mais, preferir o calor, eles falam, vamos sacrificar um por 40, entendeu? Exatamente. Então, o ambiente é mais frio porque é muito mais comum também ter casos de bactéria que tem que internar e tudo mais. O vírus é... uma virosezinha, toma aí, remedinho, vai pra casa, descansa. E a gente tem que também se atentar aos sintomas. Se você tiver com dificuldades para respirar, tosse, diarreia e depois de um tempo virar cálculo renal, Se você passou pela China principalmente, se estiver com tudo isso, cara, vai no médico. vai no médico. Não fica dando uma de, não, se eu tiver vou ficar me isolando em casa. Não vai render. Não vai ajudar, O você ar vai sai só... da casa, cara. O vírus ele é um vírus respiratório, então o ar vai disseminar ele de qualquer jeito, se você cuidar ou não. Então a gente tem que se atentar a todas essas coisas porque é muito sério. O corona é muito sério no Brasil. A gente tem que se atentar, tem que parar com essa bobagem de achar que o cara, só porque ele é asiático, ele tem corona. Sim. Porque é uma doença muito séria, é uma coisa muito séria de se acusar outra pessoa. Pense que podia ser com você. As pessoas vendo você comer coraçãozinho de galinha deve pensar que você é estranho por comer coraçãozinho de galinha, e isso pode acarretar uma doença, entendeu? Então vamos ver o nosso lado e vamos tentar se policiar, lavar as nossas mãos, usar o nosso álcool em gel, correr contra esse vírus. E não vamos deixar de tomar Corona, não. Tomem Corona, cerveja Corona. É boa, cerveja Corona é boa. Sim, não provei, mas dizem que é boa. E toma vacina, pelo amor de Toma Deus. vacina, não para deixa de com tomar isso de vacina. antivacina, cara. Tá errado, tá errado isso daí, cara. Não pode deixar isso. Meu Deus, cara, antivacina. Não é possível, deixa que todo mundo olha no braço de vocês, todo mundo vai ter uma marquinha no braço de vacina que vocês tomou. Para com esse negócio de não tomar Vocês vacina. morreram até hoje? Não, porque vocês tiveram autismo até hoje. Então não tem por que você E eu não vou tomar passar vacina. um ditado bem simples. Um ditado simples, fácil, direto. Quanto mais antivacina tem no mundo, menos antivacina tem no mundo. Vocês estão morrendo. A antivacina tá morrendo de sarampo, vai pegar varíola, vai pegar uma porrada de doença, porque tá sendo antivacina, cara. E o que a gente tem que fazer, por a gente não estar no estado de alarmante contra o corona, é rezar para que eles consigam achar uma cura e pedir muito ao desenvolvimento da medicina para que eles consigam chegar numa cura rápida que cesse essas mortes o quanto antes.
Muito obrigado pela sua audiência. Se você se sentiu ofendido e sabe que você é um xenofóbico que não gosta de asiático só por causa do corona, Para de a ouvir. gente Agora, não liga rala. pra você. Vai embora, não tô nem aí. Se você cansei. ficou ouvindo até a gente esperar falar isso pra você, você não precisava disso. Você não precisa de toda essa informação, porque você já não tem. Eu vou explicar bem simples pra você. Se você tem problema com um asiático e tá falando, o cara é asiático, o cara tem coronavírus, não tamo nem aí se essa é a tua opinião. Não significa que o cara é asiático que ele tem coronavírus injetado nele. Sabe quem que tem alguma coisa injetada? É você com tua mente preconceituosa que é injetado pela sociedade. Seu lixo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rafael Malaquias, participando do projeto podcast da professora Tatiane sobre ciências e assuntos cotidianos. Eu sou Vitor Tavares e contra antivacina. Contra a antivacina.